Fala, clã! Aqui é Giga Mendonça, seu host. Estamos mais para um Samurai Cast. Esse aqui é uma entrevista samurai. E dessa vez eu tenho a honra de ter aqui GG, que é meu sócio, né? E aí, GG, tudo certinho? Como é que tá a conexão aí? Fala, meu velho. Tudo ótimo aqui. E você, tudo bem por aí? Tudo bem, graças a Deus. Não sei em que momento vocês estão assistindo esse episódio, né? Se vocês estão vendo ao vivo agora, massa, sai, né, ao vivo no YouTube. E pode ter encontrado no Spotify. Se você botar no Google Samurai Cast, você já encontra, né, nas maiores plataformas, e é massa. E, bem, para você que está aqui hoje, eu tô falando com um cara que eu admiro muito em relação à disciplina, né? Puta que pariu. Pensa num cara que é metódico. Você, quem tá vendo pelo YouTube, quem não estiver vendo no YouTube, depois dá uma olhada nisso. Então pode olhar o Instagram dele, Guilherme Guimarães F. O cara sai do CrossFit, meu amigo. O cabelo do cara ainda tá intacto, pô. É o cara mais metódico que eu conheço da história da humanidade. GG, responde aí pra galera. Quem é você? Se você puder dizer quem é você, como é que você poderia traduzir isso? Cara, é difícil falar assim, né, no bate-pronto, assim, eu acho que a gente não combinou nada, é um bate-papo bem formal, mas espero que a audiência curta essa conversa aí, espero que esse clã samurai aí também curta essa conversa. Mas, cara, eu sou uma pessoa normal, igual qualquer outra, e eu digo que eu tenho alguns tesouros que talvez ninguém tenha, ninguém tenha enquanto vida, né, que é ser filho de Guilherme e Lúcia, ser e ser irmão de Isabela e ser irmão de Giovana. Então, eu acho que é um privilégio que eu acho que só eu tive, né? Assim como talvez minhas irmãs, meus pais também terem filhos, irmãs e pais como a família que a gente criou. No mais, sou uma pessoa comum, como qualquer outra, né? Engenheiro por formação. Talvez isso tenha me ajudado a, de certa forma, ter características mais metódicas, de certa forma. Tenho 32 anos e aí ao longo da minha carreira profissional aí eu atuei aí em empresas que eu acho que são referências no movimento de gestão, que também gestão, quando se fala de gestão, tem muito a ver com disciplina também, e eu acho que isso também aflorou ou me fez, de certa forma, incorporou esse hábito dentro de mim, de buscar sempre disciplina. Eu acredito que disciplina é igual a liberdade, né? Então, trabalhei em FedEx, Gerdau, Fiat Chrysler, projetos no Brasil, projetos no exterior, na Europa, e tive contato aí, né, com diversos métodos de gestão diferentes, estilos gerenciais diferentes, estratégias comerciais diferentes, e aí dá para distinguir aí o que é bom, o que é ruim. E dos últimos 5 anos para cá, 5, 6 anos para cá, eu administro minhas próprias empresas, né? Então, já empreendi, já fali, já vendi empresas no ramo de alimentação, de consultoria, de franquias. E eu digo que, porra, pagar salários, conquistar clientes, ter que fechar negócio, ter que falir negócio, tudo isso eu acredito que é um aprendizado e dá para entender um pouco do que é fracassar e do que é prosperar no mundo do empreendedorismo. Então, não somente um simples trabalho de consultoria, que é o que eu prego, que é o que eu presto hoje. Mas acho que num resumo básico, talvez o mais básico possível, eu me apresentaria um pouco dessa forma. Pô, que massa, velho. Tu acabou respondendo as duas perguntas com uma só. Quem tu é e o que é que tu faz, né? E, porra, a parte mais legal, quando eu paro pra analisar, pra falar de tu, na verdade, né? A gente é sócio, então quando eu paro pra falar de você, pelo menos pra galera, uma das coisas que eu me preocupo muito em falar é, tipo, a questão do que é certo. Eu lembro muito, toda vez que a gente vai falar, vai em algum cliente, quando a gente vai trabalhar a parte de cultura, né? Tem uma frase que eu digo assim, cara, eu replico pra caramba isso hoje, mas eu aprendi com o Guilherme. Isso, né? Que é o seguinte: se você não tem uma cultura que você escolheu ter, discriminou ela, existe uma outra cultura na tua empresa. Então, existe uma cultura, você querendo ou não, né? Se talvez não seja a cultura que você quer. E por incrível que pareça, eu vejo isso tem muito a ver com disciplina também, né? Clareza e disciplina. Muitas vezes o empresário, quando passava pela imersão da gente, né? Passava pelo o grande salto, passa pela a nova empresa, pela mentoria, cara, às vezes o cara descreve lá como ele quer o código de cultura,
que para ele é importante, valores, como ele vai se relacionar com os funcionários, como ele vai se relacionar com os clientes. E às vezes o próprio cara não é um guardião da cultura, ou seja, ele não tem disciplina para fazer o que ele acredita que é correto, por vício, por falta de habilidade e tudo mais. Uma pergunta que eu queria fazer para tu, cara, é o seguinte: como é que tu faz, ou se tu consegue lembrar, porque para mim você é um cara disciplinado. É disciplinado em relação à saúde, é disciplinado em relação ao trabalho, é disciplinado em relação ao seu relacionamento com Deus, é disciplinado. É disciplinado. Para mim você é um cara disciplinado e tem equilíbrio com o resultado, né? Que é uma coisa que a gente preza muito. Tu lembra quando foi que tu se percebeu disciplinado? Como foi que tu construiu disciplina? Se tu acha que foi algo que já veio contigo, que teu pai passou para você, sua mãe passou para você, algo no trabalho, foi uma queda, foi uma coisa que você fez de errado, foi uma faculdade. Como é que foi que surgiu essa disciplina em tu? Disciplina para fazer o que tem que ser feito. Cara, eu acho que disciplina, se a gente for parar para... Enquanto eu estava falando aí, eu até puxei aqui no Google, no dicionário, o que é que significa disciplina, né? Talvez para tentar exemplificar um pouco melhor. Talvez não exista um momento, de certa forma, que marcou dizer que eu era disciplinado, tá? Mas disciplina é o ato de você se controlar, né? Controlar alguém, obedecer a alguém, a algum superior, é um bom comportamento. E não necessariamente você é disciplinado em tudo, tá? Mas eu entendi, do ponto de vista pessoal e profissional, é uma coisa que eu gosto de linkar muito, é que, disciplina gera liberdade, certo? Isso é uma coisa que eu aprendi que ficou muito claro para mim. A gente não tem falta de tempo e a gente não tem falta de dinheiro, a gente talvez tenha falta de disciplina para alguns momentos, tá? Então a disciplina faz a gente atrapalhar a não ter tempo, a má disciplina ou maus comportamentos relacionados à disciplina faz a gente não ter a liberdade financeira. E, de certa forma, quando se fala de liberdade, é um valor muito forte meu, né? Então, liberdade, equilíbrio, ter equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. E foda você dizer que é disciplinado 100% das vezes, que é utopia, tá? É difícil você ser 100% disciplinado ao longo da sua vida inteira, ou em todas as esferas da tua vida. Mas eu gosto de trazer disciplina do ponto de vista pessoal e profissional, quando eu linko que disciplina nos dá liberdade, né? A gente pode não acordar motivado todos os dias para fazer a coisa, mas a gente pode acordar disciplinado, tá? E na verdade, eu gosto de linkar muito isso com energia, tá? Então, assim, eu entendi na minha vida que cuidar da minha energia física, ou seja, ser disciplinado em cuidar da minha energia física, ser disciplinado em cuidar da minha energia emocional, mental e espiritual, vai me dar um equilíbrio para a vida, tá? Então, eu gosto de linkar muito isso em relação à energia. Então, se eu tenho uma alimentação saudável e se eu faço exercício físico, se eu tenho essa disciplina de fazer isso vai aumentar a minha energia física, tá? Isso vai me fazer eu me sentir bem, vai fazer minha autoestima se sentir bem. Sim. E vai fazer eu performar melhor, tanto na vida pessoal, na saúde, né, quanto no trabalho, tá? Da mesma forma, a gente pega aí disciplina. Eu gosto de fazer muito esse link de disciplina, talvez com energia, né? Então, talvez não se tenha esse momento, talvez esse marco, esse milestone, que chama, de quando é que eu virei a chave da disciplina, mas eu sempre... meu pai é engenheiro, então, de certa forma, já se tem um pouco dessa característica mais metódica, analítica, disciplinada. Eu trabalhei em empresas que sempre foram referências em gestão, e quando a gente fala de gestão, a gente está falando de padrões, a gente está falando de manuais, a gente está falando de boas práticas e, de certa forma, disciplina é também obedecer essas regras, né? É ordem, é regulamento, é conduta. Então, eu trato disciplina como uma coisa que, na verdade, eu me considero disciplinado,
mas disciplinado porque eu sei quais são os benefícios que isso vai gerar na minha vida. Sim, Tá? A claro, disciplina claro. me faz ter mais tempo, a disciplina me faz ter mais saúde, a disciplina me faz ter mais, cuidar melhor da minha alimentação e ter mais saúde, cuidar melhor do meu treino, treinar e ter mais saúde. A disciplina me faz estudar, né, com frequência. E quando a gente fala de disciplina também, Guiga, é o seguinte, e energia tem muita relação com valor, né? Tem muita relação com valores. Tá? Então, eu valorizo muito o desenvolvimento pessoal e profissional, eu valorizo muito a saúde, eu valorizo muito o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, eu valorizo muito o resultado. Então, para você ter tudo isso, né? E para você ser um profissional hoje de alta performance, de alto desempenho, tá? Você precisa ter equilíbrio com o resultado. Para você ter equilíbrio com o resultado, que é super difícil, você precisa ter disciplina para poder fazer as coisas. Porque a gente é empreendedor, a gente é empresário, ou a gente é um gestor, é um líder, a gente não faz somente as coisas que a gente quer fazer, o que a gente Essa gosta é de a fazer no sacada. trabalho. Essa é a Tá? sacada. Então, a gente precisa entender que disciplina é fazer o que se deve ser feito e não o que a gente gostaria de fazer na maioria das vezes. É utopia a gente achar que a gente só vai trabalhar naquilo que a gente gosta. Tá? É Tipo, utopia a gente achar que a gente só vai fazer aquilo que é bom, aquilo que a gente gosta. Porque senão a gente só vivia comendo pizza, hambúrguer, tá? chocolate. Chocolate, refrigerante, enfim, essas coisas. Vivia fazendo, sei lá, as que a gente gosta e, de certa forma, isso vai contra aí as boas práticas de saúde, de energia, Claro, de claro. disciplina, enfim. Eu Então, estudo muito comportamento. Sim, termina, perdão. não, eu acho que é isso. É de fato o fato de você auto se controlar. Eu imagino que a autodisciplina, tá? Ou se a gente pensar, porra, eu trabalho hoje com gestão, eu trabalho hoje com gestão de negócio, eu trabalho hoje com liderança. Sim. E para você cobrar a disciplina da tua equipe, para você cobrar o que tem que ser feito, para você ser um bom líder, você precisa primeiro se autoliderar. Para você ter um alto desempenho, você precisa primeiro ter um alto desempenho, né? O alto com U, né? O seu Isso, próprio desempenho. isso, E isso vem isso. muito de disciplina, né? E a disciplina me aumenta muito a energia, tá? A energia física, a energia mental, a energia espiritual e a energia emocional, né? Que são os 4 Com certeza. aspectos de energia que eu regulo e que eu monitoro aqui diariamente, que fazem com que isso me dê mais equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional e, de certa forma, traga mais energia, né? Porque para a gente empreender no Brasil, para a gente liderar, para a gente fazer gestão de empresa, a gente precisa ter uma motivação acima da média. Para a gente ser empresário no Com Brasil, certeza, com a gente certeza. precisa ter uma motivação acima da média. E motivação, velho, vem de energia. Sem energia a gente não consegue se motivar. E para ter energia, você precisa ser disciplinado em algumas coisas. Porque se tu come mal, isso te drena energia. Se tu não faz exercício físico, isso te drena energia. Se tu não alimenta a tua mente com coisas boas, isso te drena energia. Se tu não tá perto das pessoas que tu gosta, ou faz o trabalho que tu gosta, ou trabalha com o que você gosta, isso te drena energia, tá? Então, e para que você tenha essa energia, você precisa de disciplina, né? Com É certeza. fazer o que tem que ser feito, e não o que você gostaria que fosse feito. Eu venho estudando comportamento humano também há 6 anos, né? Só que se a gente parar para analisar, a gente pode olhar para a disciplina de 3 formas. A primeira forma que a gente pode olhar para a disciplina é olhando ela como um gatilho de energia. Por exemplo, o Simon Sinek, ele fala, né, do porquê, né, why, procure o porquê. O Viktor Frankl, ele também fala a mesma coisa, né? Quando, para quem tem um grande porquê, né, aguenta quase qualquer como. Para quem tem um grande porquê, aguenta quase qualquer como. Então, aquele exemplo que eu vi falando, né? Cara, você correria uma maratona? A pessoa fala, não, não correria. E se eu apontasse uma arma na cabeça da pessoa que tu mais ama? Aí o cara fala, porra, eu correria. É óbvio que isso não é sustentável, porque se eu mandar o cara fazer isso todo dia, ele não vai aguentar. Mas ele já percebeu ali que quando ele tem um porquê maior, aquilo aumenta o significado. A outra forma de olhar para a disciplina, que eu viu falando, cara, disciplina pode e deve ser uma habilidade. E toda habilidade é adquirida de que forma? Conhecimento, prática e repetição. Conhecimento, prática e repetição. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender, uma coisa que tu falou é muito massa, que é tipo assim, o benefício de ser disciplinado. Tu falou, ó, eu criei vê que mantra tu criou. E esse mantra é muito massa, pô. Esse mantra molda, é como se fosse uma lente.
quando tu coloca essa lente, tu enxerga o mundo de uma forma diferente. Tu falou, disciplina é igual a liberdade. Uma pessoa que acredita que disciplina é igual a liberdade, no mundo dela, quem tem disciplina tem liberdade. E se para a pessoa ela tem um valor de liberdade muito grande, então o que acontece? Ela vai querer ser disciplinada para ter essa liberdade. Por exemplo, quando eu faço exercício físico, eu me sinto mais energia, tenho autoestima. Quando eu me conecto com Deus, aumenta a minha energia espiritual, eu me sinto afortunado, grato, abundante. Quando eu sou disciplinado. Ou seja, no final das contas, quando eu paro para analisar o teu caso, fazendo análise comportamental, esse mantra que tu tem de disciplina igual a liberdade, o fato de tu acreditar nisso muda a regra do jogo. E aí tem muito a ver com valor também. Que é uma das coisas que as pessoas podem utilizar. Né? Eu falo sobre isso. Cara, quando tu entende um porquê ser disciplinado, agora um porquê profundo. Né? Não é tipo assim, se eu for disciplinado, eu vou ganhar dinheiro. A maioria das pessoas não querem ganhar dinheiro. Né? As pessoas querem o benefício do dinheiro. Então, é que, eu lembro de uma palestra que eu dei, né, em João Pessoa. Tinha quase 1.000 pessoas nessa palestra. Faz muito tempo, acho que foi 2014 ou foi 2015. E aí eu perguntei, quem gostaria de ganhar R$ 1 milhão? Levanta a mão. Aí nem todo mundo levantou. Disse, não, vai ganhar mesmo. Tipo assim, você vai ganhar R$ 1 milhão, sem pegadinha. Aí todo mundo levantou a mão, né? E eu fui, tá bom, vou sortear aqui 9 pessoas. Tu, o que é que tu faria com 1 milhão? Tu, o que é que tu faria com 1 milhão? Tu, o que é que tu faria com 1 milhão? As 9 pessoas falaram coisas diferentes. Tinha congruente? Tinha uma coisa parecida com a outra? Alguns tinham. Mas os 9 falaram coisa diferente. Ou seja, ninguém queria 1 milhão. A galera queria o benefício do 1 milhão. Queria algo que o 1 milhão traria para perto. Né? Então, no final das contas, descobrir isso, né? Saber esse porquê e começar, que eu chamo, né, dos mini hábitos, né? E construindo de pouquinho em pouquinho, porque não adianta nada o cara, vou decidir que eu quero ter equilíbrio com o resultado, olhar para a minha vida de forma sistêmica. Quero ter melhor saúde, quero ter melhor resultado financeiro, quero ser um melhor gestor, quero aplicar um processo de gestão, quero fazer o que tem que ser feito. O cara nunca fez porra nenhuma. Quer fazer agora? Na maioria das vezes não dá certo. Por quê? Quer sair do zero para 100. Por isso que a questão dos mini hábitos é tão importante. Eu queria te perguntar, não sei se tu tem algum processo para isso ou tu unicamente utiliza a disciplina para fazer. Quando tu quer implementar um hábito novo, o que é que tu faz? Cara, eu acho que tem duas formas de a gente implementar um hábito novo, né, na minha opinião. Mas eu acho que vai muito mais a fundo do porquê que é importante aquele hábito novo. Né? E às vezes o teste também é importante. Mas primeiro, você implementa um hábito novo, talvez por um trauma muito grande que você passou, né? Então você muda um hábito por um trauma muito grande. Então, eu tô com um problema de saúde, se não fizer exercício físico, eu posso vir a morrer, como o médico falou. Então, é um trauma muito grande, tá? Talvez a dor da morte é muito maior do que a dor desse novo hábito. Sim. Ou, certo? Essa é uma primeira possibilidade. Então, por um trauma, tá? Muito grande, ou para prevenir algo que venha a ser muito pior, ou por repetição, tá? Ou por repetição. Acho que tem duas formas de você incorporar um novo hábito, certo? E assim, diante dessas duas formas, eu já fiz das duas formas, tá? E é engraçado porque um hábito, o que é que eu sempre levo para mim, velho? A regra do jogo é ser feliz, na minha opinião, tá? Então, eu tenho os meus valores, eu sei do que é que eu gosto, tá cada vez mais claro o que é que eu gosto e o que eu não gosto. Eu gosto de testar, sim, coisas novas, tá? Você que quer buscar, talvez, alto desempenho, alta performance, a vida vai estar sempre fazendo com que você se teste, tá, o teu organismo. Mas a implementação de um novo hábito, ela vem muito mais da vontade de querer mudar ou da percepção de que você precisa mudar alguma coisa na tua vida, na minha opinião, né? Do que talvez um simples trauma ou do que talvez um simples talvez repetição. A repetição, acho que ela vai acontecer, porque senão não se cria esse novo hábito. Né? Então, agora sim, eu acho, sei lá, tem muitas, não consigo talvez te trazer de certa forma uma explicação técnica suficiente para dizer como se implementa um novo hábito, mas para mim é uma coisa que é muito fácil, entendeu? Para mim é uma coisa que é muito fácil implementar, porque é assim, quais são os benefícios que eu vou ver disso aqui, tá?
ainda que isso não fosse não seja um hábito agora, tem várias coisas, e assim, Giga, um hábito que talvez seja bom para você, talvez não seja bom para mim, né? Então, Isso, por isso. exemplo, O grande aqui é eu entender como tua mente funciona e traduzir para a galera. Por exemplo, eu esperava uma resposta parecida com essa, sabia? Por quê? Ora, eu lembro quando tu foi fazer o Milagre da Manhã. Lembra quando tu foi fazer o Milagre da Manhã? isso, eu ia dar esse Bicho, exemplo agora. Milagre da Manhã, vou fazer, foi lá e fez. Pô, isso aqui para mim funcionou, isso aqui não funcionou. Vou fazer assim, assim, assado. É isso, e foi lá e fez. E eu conheço milhares, mano, milhares não vou dizer assim. Eu conheço dezenas de pessoas próximas a mim, tá? Que tentou implementar o Milagre da Manhã e não conseguiu implementar. Quando eu olho para essas pessoas que conseguiram e as pessoas que não conseguiram, quem conseguiu implementar o Milagre da Manhã? Que eu conheço. Thaisa França conseguiu. Perdão, Thaisa Salgado. Thaisa França é outra menina. Thaisa Salgado conseguiu. Tu conseguiu. Eu aplico, eu tenho meu ritual matinal. Pedrinho, né, aplicou durante muito tempo o Milagre da Manhã para ele. Quando eu percebo as pessoas que aplicaram, sem exceção, o que é que elas falam? Apliquei durante um certo tempo, olhei para aquilo que eu apliquei e disse, para mim funcionou isso, isso, isso e isso. Deixa eu ver se estava fazendo algo errado. Não estava. Era certo, mas funcionou então só isso, isso e isso. A partir de agora, para mim, o que eu vou fazer é este aqui. Ou seja, em contrapartida, o resto da galera que não conseguiu aplicar, o que foi que aconteceu? Tentou uma, duas, três vezes, quatro, cinco, seis vezes, não se adaptou ao método, não fez aquela mensuração do que era bom, do que era ruim para ele e simplesmente fez o quê? Ó? Descartou, porque a mente não viu o benefício. A mente não vê o benefício. Né? É diferente você testar e dizer, pô, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou. Deixa eu fazer só o que funcionou agora. O que acontece? Aumenta a energia. Porque está funcionando para você e não para o outro. Tá entendendo? A grande sacada é essa. Porque se eu falar de implementação de hábitos, se falar de gatilho, rotina, recompensa, hábito angular, essa parte processual de como a mente da gente funciona, né, o córtex pré-frontal, sistema límbico, tudo isso é a parte técnica, galera. A gente fala depois. Aqui no podcast é skin the game, falando de forma prática. Entendeu? Então é basicamente isso. Ó. Vê que negócio massa. Ele pegou e disse assim, porra, eu sei o que eu gosto, sei meus valores, gosto de testar coisa nova, testo, olho para aquilo, isso aqui não funcionou, isso aqui funcionou, vou implementar. É basicamente isso, né, GG, que tu faz? GG? Claro, não assim, e sendo bem simples e direto, eu acho que hoje em dia, tudo, tá? Absolutamente tudo na minha vida, eu tenho feito muito o link com os meus valores, né? Aquilo que eu acredito, aquilo que eu não abro mão, aquilo que não é negociável para mim. Além dos valores, eu também faço muito esse link com energia. Então, esse novo hábito, ele está infringindo alguns dos meus valores? Ele vai de contra a alguns dos meus valores? Não, beleza, tem um primeiro ok. Né? Esse novo hábito, ele aumenta a minha energia de alguma forma? Tá? Se sim, porra, por que não tentar incorporar isso na tua vida? Tá? Então, de forma bem simples e objetiva, sem elocumbrar muito, talvez, como é que isso de forma anatomicamente ou cientificamente traz, como é que o neocórtex funciona, enfim, mas de forma mais empírica, eu linko muito com energia. Né? Então, vou inserir um novo hábito aqui na minha vida, tá? Que, sei lá, é acordar de 5 horas da manhã agora, para poder talvez fazer algumas coisas mais cedo antes de começar o trabalho. Isso vai mudar alguma coisa positiva na minha vida, minha energia? Porra, eu vi vários benefícios e fui testar. E de fato aquilo se concretizou. Então, talvez eu me guie hoje, se a gente for pensar em novos hábitos, introduzir novos hábitos em relação a isso, né? E, porra, por que uma pessoa consegue emagrecer e outra não, tá? Aí é quando a gente já vê algumas dissonâncias de alguma coisa. Pô, ela vê que aquilo vai fazer, aquilo está de encontro com os valores dela, aquilo ali aumenta a energia dela. Por que uma pessoa consegue e outra não? Por que uma pessoa consegue abrir uma empresa e outra não? Por que uma pessoa consegue, de certa forma, correr uma maratona e outra não? Tá? Aí a gente já entra no que se chama de método. Tá? Existem métodos, tá, para isso.
Tá? E é uma coisa também que eu gosto muito dessa área e eu tento sempre tentar buscar a forma mais eficiente de fazer. E eu acho assim, porra, talvez as pessoas não sejam disciplinadas hoje, primeiro, porque não entendem o real benefício daquela tarefa, né? Ou entendem ou o real benefício, talvez ele seja inferior à dor que ela vai sofrer, certo? E, porra, se fosse fácil, todo mundo fazia. Eu tenho alguns mantras meus que me fortalecem na hora de certa forma, manter uma constância, na hora de me manter disciplinado, na hora de ter que fazer aquilo que eu não gostaria de fazer. Fala algum deles Mas, aí pra gente, Gê. Eu adoro teus mantras, velho. Acho do cacete. Tem um que eu acho porra, massa que é: quando Deus tira, nada é castigo, tudo é propósito. É assim que tu fala, né? quando Deus tira, nada é perda, tudo é propósito. Isso é massa, velho. Aí tem um que eu gosto muito também que fala primeiro saúde, depois trabalho, tá? Essa Então, é porra, massa também. isso é um mantra que eu levo já para as redes sociais hoje em dia, tem um movimento bem bacana. Porra, se fosse fácil, todo mundo fazia, tá? Disciplina é igual a liberdade, né? Isso foi um americano que falou, o Jack, esqueci o nome dele agora. Ele fala, disciplina equals freedom, né? Que a disciplina é igual a liberdade. Então, todos esses mantras, eles são gatilhos, né? São âncoras que também me fazem, de certa forma, me manter constante, manter disciplinado e, de certa forma, liderar pelo exemplo, principalmente. Uma coisa é você falar que é disciplinado, tá? Outra coisa é você, de certa forma, dar exemplo de que você é Isso. disciplinado, de certa forma. Tem uma frase que eu gosto, que até estava com ela aqui agora há pouco, fala assim, ó, suas atitudes falam tão alto que eu não consigo escutar o que você diz, tá? Então, às vezes, porra, isso é Total. walk the talk, isso é liderar pelo exemplo, de certa forma. Total. Então, é você buscar isso e a disciplina é só a repetição daquilo que você acredita que vai te trazer um benefício melhor no futuro. Cara, isso é um absurdo. Se as pessoas soubessem o poder. Galera, anota isso que eu vou falar agora, que é um pouco da síntese do que eu já vem falando. Esse tipo de mentalidade, esse tipo de pensamento, esse tipo de mantra que você tem, aumenta muito, mas tipo, muito, muito o teu poder pessoal. Exemplo. Quando ele fala disciplina, liberdade, quando lá no Batman, né, Begins, ele fala lá, não é o que você pensa nem o que você fala, mas o que você faz que define quem você é. Quando eu falo diário e constante é a sinceridade verdadeira, quando eu falo a decisão por não ter uma liberdade menor para ter uma liberdade maior, né, que vai fazer você ter resultado, tudo isso, né, porque não ter uma liberdade melhor. Porra, eu escolho não comer brigadeiro todo dia para ter uma saúde longínqua, duradoura, com saúde, viver bem. Isso tudo tem a ver com o quê? O jeito que ele enxerga o mundo, o jeito que ele está enxergando o mundo, ou seja, a lente que ele enxerga o mundo. E isso aumenta muito, mas muito mesmo o resultado da gente. E aqui, para terminar, agora, uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, né? Quando a gente conversa sobre esse tipo de assunto, né, são assuntos que eu falo, né, querendo ou não, parece feio o jeito de falar, mas quando eu falo superior, não é que é maior do que ninguém, mas tipo assim, são assuntos que elevam a gente. São assuntos que quando a gente discute sobre isso, gera ideias, gera sacadas, né? E eu sei que esse tipo de conversa a gente tem que pensar, tem que intelectar, a gente tira de dentro para entregar o melhor conteúdo aqui. Qual foi uma sacada, uma lanterna aí, alguma coisa que acendeu na tua mente enquanto a gente estava conversando? Né? O que esse bate-papo da gente aqui no Samurai Cast trouxe clareza para tu, de certa forma? Pô, foi a sacada que, ao tu falar, tu se escutou e disse, porra, é isso mesmo. Cara, eu acho que no meio da conversa foi que me lembrou exatamente essa frase, né? Suas atitudes falam tão alto que eu não consigo escutar o que você diz. Então, às vezes a gente se fala que é disciplinado, ou quer dizer que é uma coisa. Porra, eu não falo sobre disciplina, eu não tenho, eu crio conteúdo sobre disciplina, mas a grande maioria das pessoas que me conhecem me acham extremamente disciplinados, né? Extremamente disciplinados. E eu posso me considerar um pouco até disciplinado. Eu sei que
Em vários momentos também a gente sucumbe, mas assim, disciplina, velho, eu acho que tem muito a ver com clareza de alguns objetivos que você quer no futuro ou no presente. Então, por exemplo, primeiro passo para você criar uma disciplina em relação a determinada coisa é você ter um objetivo muito claro na frente, tá? Sim. Então, porra, traçou objetivo, traça uma meta, velho. Então, assim, eu tenho uma meta de fazer 23 treinos por mês, certo? Eu tenho uma meta de fazer 23 treinos por mês. Velho, esse é o primeiro passo para eu criar a minha disciplina do ponto de vista de exercícios físicos, certo? Esse é o primeiro passo. Então, eu coloquei uma meta para o final do ano de fazer 275 treinos no ano dentro de 365 dias. E assim, como eu sou muito direcionado para resultado, tá? Como eu tenho um valor muito forte de missão aceita, missão cumprida, é foco na meta, foco no resultado, não tem sem mimimi, aquilo me força a alcançar aquele negócio, tá? Então, porra, tem um objetivo, traça sua meta e declara essa meta para alguém, tá? E tem alguém, eu tenho algum partner, eu chamo talvez de running partners, que é teu parceiro de corrida, para de certa forma tá te ajudando, te incentivando, te cobrando em relação àquilo, até você de certa forma ficar ou estar disciplinado naquele ponto, né? Não é porque você é disciplinado em uma coisa que você é disciplinado em todas. Não, tá, não é. Mas isso é completamente fácil de você adquirir, né? É igual quando você, de certa forma, aprende um novo idioma, para você aprender o segundo ou o terceiro fica muito mais fácil. Por quê? Porque tua mente já treinou e já se habituou a aprender um novo idioma. Então fica mais fácil para ela a partir de então. Então, eu acho que talvez a grande sacada da disciplina, e sempre para mim, a grande sacada da disciplina é o mantra que eu uso em relação à disciplina. Né? Que a disciplina é igual à liberdade. Então, porra, se eu quero ter liberdade de tempo, eu tenho que ser disciplinado para fazer aquilo que eu me planejei para fazer. Porque se eu me planejei para ter mais tempo, provavelmente no meu planejamento vai ter alguma coisa que vai me dar mais tempo. Então, se eu cumprir aquilo ali, tá? Evitar algumas distrações, aquilo vai me dar a liberdade que eu quero. Tá? Então, se eu estou me planejando financeiramente para ter uma liberdade financeira daqui a 40 anos, daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, eu tenho que ser disciplinado a partir de agora para quando chegar naquela disciplinado com a meta, né, com o meu objetivo de ter liberdade financeira daqui a 10 anos, para que lá no final eu consiga. E para isso você precisa de disciplina, tá? No momento que você começa a escorregar em relação a isso, provavelmente desanda, né? Então, bem, é isso. Sem mais delongas, eu acho que é isso, né? A sacada que eu daria cara, disciplina é liberdade, sem dúvida alguma. Galera, ficamos aqui com mais um Samurai Cast. Esse aí foi o GG. Galera, quiser encontrar GG, aí você pode ir no Instagram da empresa da gente, Grupo Dojo, ou ir diretamente no perfil dele, que é Guilherme Guimarães F. Atualmente, a gente está com algumas poucas vagas para mentoria só para empresários. Então, se você é empresário, tem líderes abaixo de você, tem uma equipe, entre em contato com a gente. Né? Tem o Instagram dele, vai ficar aqui abaixo no YouTube. E no Spotify, vou deixar lá para você olhar também, Guilherme Guimarães F. E bate papo com esse cara, que esse cara é incrível. Beleza? Um abraço e até a próxima. Valeu!